estão começando a assistir pela primeira vez. Hoje eu vou trazer algo muito especial, né? Seria uma ferramenta de gestão que se destaca por agregar relevantes diferenciais aos líderes, trazendo resultados de sucesso e crescimento de suas equipes. Virou matéria, né, de Harvard, Heloísa? Foi. Estou com Heloísa Capelas aqui, e ela vai falar um pouco sobre essa nova ferramenta de gestão. Eu queria só dar um recado antes para vocês, que até dia 10 de janeiro os nossos Ampla Visão vai ser repetido, tá? Oi, Caixote, tudo bem? Pensei que você tinha me esquecido aqui do cantinho. Não, peraí, calma. A gente vai aos passos aqui. Bom, Heloísa, você é conferencista internacional. É tão difícil apresentar uma pessoa que eu conheço há tanto tempo já, né? Mas tudo bem, eu vou apresentar para vocês que vocês não conhecem a Heloísa. Ela é conferencista internacional pelo Hoffman Institute International, coach certificada pela CCU Corporate Coach, expert em processos transformativos, especialista em psicodinâmica aplicada aos negócios e no desenvolvimento do potencial humano por meio do estímulo da competência emocional. E é Master Practitioner em programação neurolinguística, com formação em motivação e conquista de objetivos. Ela é filiada do Hoffman Internacional e é sócia fundadora e diretora do Centro Hoffman. Se vocês quiserem ver o que é o Centro Hoffman, entrem lá, www.centrohoffman, com HOFF, 2 Fs, man.com.br. Só para vocês terem um Ctrl-N aí do lado. E se vocês quiserem já começar a fazer algumas perguntas para a Heloísa, vocês têm aqui do lado um box cinza, onde vocês podem colocar o seu nome e também a pergunta que vocês querem fazer, ok? Bom, Heloísa, vamos lá. Como é que é essa história que o Hoffman agora se faz uma pergunta, né, de quem lidera o líder? Como é que funciona isso? Quem é que lidera o líder, né? Porque, na verdade, somos, assim, nos preparamos para ser líderes, só que quem nos lidera? Essa é a boa pergunta, né? É a boa que eu já queria fazer uma introdução, assim, já falar um pouquinho sobre isso. E aí, depois, a gente vai falando sobre o Centro Hoffman, que o Caixote está louco para fazer essas perguntas para você. Ó. Ele que vai fazer. Espera aí. Deixa eu começar. Você passou uma lista tão grande que deu até medo. Queria até... Quem quer tudo isso? Isso. O que é bacana desse currículo, né, é que, assim, tira todos esses nomes bonitos da frente, na realidade eu só sou Heloísa, né? Que eu acho que é isso que a gente aprende com este curso de autoconhecimento, a ser quem nós somos. Então, o resto tudo é título, é diploma, que ao longo do tempo a gente vai fazendo curso e vai tendo diploma, né? Vai tendo diploma, especializações, mas não é nada. Na realidade, o meu título mais importante é ser Heloísa. Esse é o título que eu melhor reconheço e mais agradeço, né? Porque é ele que vai me dando oportunidades de fazer outras coisas na vida. E acho que é exatamente disso que o processo Hoffman, da quadrinidade, fala, né, Ivana? É por isso que essa é a metodologia que hoje é aplicada em Harvard, para os melhores alunos da Escola de Governo da Fundação Kennedy. Por quê? Porque a ideia do processo Hoffman é descobrir quem lidera o líder. Porque, via de regra, a gente acredita que o líder é aquele que está preparado, é aquele que foi formado, é aquele que tem condição. Alguns até acreditam que é aquele que nasce pronto para ser líder. E nós vamos dizer que o líder é todo ser humano. Todos nós temos a capacidade e a competência da liderança. É que nós não sabemos. É que, na verdade, sempre se esquece, né? Esse lado humano, né? Isso, porque a gente faz uma confusão entre liderança e chefia. Quem tem cargos de comando não necessariamente são líderes, né? E os líderes nem sempre estão preparados para ser líder. Isso. Aquela brincadeira que faz o cara, você dá poder, você vai descobrir se o cara é a personagem dele quando você dá poder para ele. Isso, ele não está preparado para ter o poder. E nós não estamos falando de poder sobre pessoas. O que o processo propõe é que, assim, consequentemente, o líder de si mesmo, ele tem condição de liderar o outro. Mas ele primeiro precisa ser líder de si mesmo.
Então, quem está liderando o líder, nas minhas palestras eu costumo dizer assim, depois de tudo que eu falo, eu digo, se a resposta não for eu mesmo, você tem algum problema. Se você ainda acredita que quem está te liderando é alguém de fora, pelo amor de Deus, vai fazer um curso de autoconhecimento, procure o processo Hoffman da quadrinidade. Porque eu autorizo que o líder me lidere. Né? Eu sigo uma determinada religião, um determinado partido político, uma determinada chefia na minha empresa, eu sigo por escolha. Porque eu primeiro me lidero e depois eu escolho quem é que eu vou seguir como líder. Claro. Né? Então, mas primeiro está dentro de mim. Se você não for líder, se você não consegue liderar você mesmo, você vai liderar outra pessoa. Porque daí vira aquela coisa do gado, né? Quer dizer, meia dúzia manda e todos os outros... Ainda bem que aqui no Brasil isso não tem. Ainda bem. Ainda bem que nós estamos aqui falando, né, de país em desenvolvimento. Ainda bem, e eu de verdade acredito isso. Acredito que nós somos país em desenvolvimento e vamos desenvolver sim a nossa capacidade de liderança, né? Mas Heloísa, assim, eu tenho uma pergunta para você. Hoje, qual que é a maior carência do desenvolvimento do líder? Já que você está falando em desenvolvimento, né? É a inconsciência. Na realidade, nós não estamos conscientes de quem somos. Então, nós temos ou a prepotência de nos acharmos mais e melhor, sim, né? Ou a desmotivação intrínseca de nos acharmos sempre menos do que as pessoas. E isso não é verdade. Nós nem somos melhores, nem somos piores do que ninguém. Em potencial, todos nós podemos ser aquilo que quisermos. Né? Aquilo que quisermos. Se um é capaz de fazer, se um ser humano foi capaz de realizar, todos nós somos. Se usarmos a estratégia de pensamento dele, o tempo que ele usou para treinar, a experiência, o conhecimento. Quer dizer, se a gente trilhar o mesmo caminho daquele ser humano, nós vamos fazer igual. Então, em potencial, nós temos tudo. O que acontece é que nós estamos inconscientes do nosso potencial, da nossa melhor parte. Nós não estamos conscientes dela. Essa é a dificuldade da liderança. Que eu acho que é uma coisa que tem muito no empresariado. Sem dúvida. Que hoje está a cultura do seguinte, quanto menos ele custar, melhor para a gente. Eu discordo dessa tese. Não, isso não Você tem tira uma nada pessoa a ver experiente, ele custa ele custa 5 mil reais. Tá, um cara que é crucial dentro ali, não tão crucial, mas é de uma área que ele... Então ele tira e põe um outro de 2 mil, achando que está economizando 3 mil. E ele está perdendo a experiência de um cara que está às vezes 10 anos lá dentro, que em vez de ganhar 3 mil, ele está perdendo 500 mil. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Não é isso? É uma visão, na realidade, é uma visão estreita, né? Porque qualquer visão que você prioriza, ou a financeira, mesmo a pessoal, qualquer uma, é uma visão estreita, né? Porque a visão ampla é você poder olhar para todos os aspectos. Visão ampla visão. Desculpa, não podia perder. Nada por acaso eu estou aqui falando do ampla visão, certo? Porque a visão ampla é aquela que você pode olhar a mesma pessoa, o mesmo cargo, os mesmos resultados, de vários pontos de vista diferentes. E aí sim fazer uma avaliação, inclusive financeira, né, Caixote? Lógico. Que eventualmente pode ser que seja mesmo um profissional supervalorizado. Sim. E eventualmente o financeiro pode não ser... vê ele. Ele vê ele como número, ele não vê ele como um cara produtivo e experiente que pode dar mais lucro para a empresa. Se eu olhar só para isso, é uma visão muito estreita. Porque eu vejo que, como eu trabalho com orquestra, eu tenho que gerenciar músico. Sim. Que é pior ainda, porque músico é o seguinte, tem o lado dele... Às vezes eu gosto de um excelente músico, mas ele é problemático. Sei. Olha, para segurar o músico problemático e o cara tem um som maravilhoso e você não quer mandar o carinho tirar o cara da banda, porque o que você tem que fazer? Gerenciar ele. Que é o caso. Eu consigo, porque uma das coisas que eu fiz o Hoffman. Eu fiz o Hoffman. Paciência. Isso eu consegui no Hoffman, porque eu fiz o curso do Hoffman. O cara me enchia o saco, mandava o cara lamber sabão. E eu perdia com ele saindo. Porque não tinha paciência, porque ele tem problema, legal. Só que ele tem problema. Até que ponto ele me prejudica?
E às vezes eu tirava a cara que o cara era crucial para mim, porque eu não tinha paciência. Não, o cara é problemático. Mas você sabe, Caixote, que eu era problemático, não era o cara. Ele também era, os dois eram Os dois, já pensou, né? Dava confusão. Dava né? confusão. Esse é o maior problema das empresas hoje, né? Porque nós temos líderes, ou mesmo profissionais de altíssimo gabarito, de conhecimento para lá de reconhecido, né? E que têm uma dificuldade de relacionamento extraordinária. E numa equipe de trabalho, você vê, a orquestra é uma equipe de trabalho. Sim, né? exatamente. É que você pode até subdividir em várias, né? São os violinistas, são os... Sim, né, tem o Spala, que é o chefe deles. Isso. Tem o pessoal, cada sessão tem a sessão como de se metais. fosse um escritório com vários departamentos. Exatamente. Quer dizer, é a mesma... Pequenininho, mas é uma empresa, é uma empresa, né? É uma empresa. É uma empresa. Então, tanto na área da orquestra, essa sua pequena empresa, como uma grande empresa, vivem sempre o mesmo sofrimento. Como fazer com que os líderes consigam conversar com seus liderados? E conversar envolve respeito, dignidade. É essa coisa que você não está nem acima nem abaixo. Né? Via de regra, quem ocupa um cargo de chefia acaba usando da prepotência, da arrogância, você tem que conquistar, né? isso. Do autoritarismo para poder gerenciar. E é por isso que as pessoas se demitem, então? Você sabe que tem funcionários, tem pesquisa aí feita, né? Que eles abrem mão das suas empresas, dos seus planos de carreira, de promoção anual, de seguro-saúde, coisas importantes, né, para todos nós. Eles abrem mão, porque eles dizem, eu não suporto mais o meu chefe. Nossa. Eu vou viver debaixo das pontes, mas que eu não consigo mais olhar para a cara dele. Isso eu já passei bastante. Eu vou vender, eu paro com música, vou vender batata na feira lá, mas eu não vou com essa pessoa isso. Eu não converso mais, não é assim? Nós Exatamente. temos vários profissionais de altíssimo nível que abrem mão das suas empresas. Insuportáveis. Não, e eles abrem mão porque eles não aguentam mais serem desrespeitados, violentados às vezes até, né? Na sua própria inteligência, tem que mandar chefia, tem que mandar tudo para o Hoffman. Quando era o nosso sonho, que todos eles fizessem né? o caminho da liderança, né? Que todos eles se preparassem para ser líder de si mesmos, né? Porque daí vão resolver questões antigas, né? Será que isso aí não é insegurança também da própria pessoa para ele poder? Mas tem uma série de seria padrões, isso? né? Olha, um dos pontos, não sei. Porque às vezes o cara está inseguro, ele começa a dar porrada dos outros com medo de alguém passar por cima. A gente acha que a prepotência esconde uma enorme impotência. Ela esconde uma enorme impotência, que não é vista, que nós voltamos na pergunta original da Ivana, né? O que atrapalha o líder é a inconsciência. Mas ele não sabe nem que ele vive uma impotência muito grande. E ele se defende na prepotência. Na realidade, esses líderes que têm dificuldade de relacionamento com os seus liderados são pessoas extremamente defensivas. Elas têm muito medo de serem maltratadas. Elas têm muito medo de serem desrespeitadas. Sendo, né? Porque, na sem verdade, dúvida. O medo é imã. Eles acabam mandando embora digamos, um empregado porque ele foi desrespeituoso. Isso eu ouço na boca de vários diretores. Isso. Agora, assim, existe uma diferença entre inteligência emocional e competência emocional? Existe, Ivana. É boa essa pergunta, porque, assim, a inteligência emocional ela foi mapeada pelo Daniel Goleman em 1992 com aquele livro fantástico, né? Eu li que chama 500 Inteligência vezes. Emocional, e que eu sou muito grata ao Daniel porque ele instalou esse nome, né, publicamente. Hoje as empresas vão atrás disso. Mas o que o processo Hoffman faz é mais do que isso. Por quê? Porque a inteligência emocional é algo que a gente nasce com ela. Né? Nós nascemos com inteligência emocional. Aliás, é a nossa primeira inteligência. É a emocional, não é a cognitiva, não é a intelectual. A intelectual ela vai nascer aos 7, 8 anos de idade. E a emocional nasce na barriga da mãe já. Só que o que acontece? Como nós somos seres evoluídos, né? Dizem os homens, nós somos mais evoluídos que os bichos, né? Nós temos um cérebro que os animais não têm. O que aconteceu, né? A gente acabou achando que nós estávamos ali no topo da cadeia, né? E aí começamos a valorizar o cérebro que os animais não têm,
que é o intelectual, que aqui é a nossa... Eu não posso usar essa mão, por isso eu estou só fazendo assim, tá? Eu quebrei meu braço e eu não posso usar esta mão aqui. Olha lá, Deni, dá para então dar um close a mão não sobe, ó, só até um pedaço. Olha, eu estou com o húmero quebrado, por isso eu não posso mexer aqui. Acidente de táxi? Pois é, menino, o táxi Agora você vai se ter distraiu. que contar, porque as pessoas vão querer saber, vão mandar perguntas aqui, vão querer saber. Eu estava em Belo Horizonte, para falar a verdade, para fazer uma palestra dentro de uma organização, e estava voltando para São Paulo, e o taxista se distraiu, ele bateu o carro e eu voei. E acabei quebrando o braço. Nossa. Nada. Bom, sensação de voar, que bom. Nada. Ou mesmo algo positivo, né? Nada. Quer dizer, na realidade não aconteceu nada. Né? De tudo que aconteceu, eu só quebrei o braço. Mas então, voltando ao cérebro, a inteligência intelectual foi a privilegiada no ser humano. Como se ela fosse muito mais importante do que a emocional. A inteligência emocional ficou para as crianças. É como se fosse coisa de criança. E hoje, graças a Deus, as pessoas entendem que é preciso resgatar essa inteligência emocional, que todos têm. Só que competência emocional é unir a inteligência emocional com a inteligência cognitiva e poder expressar nos seus relacionamentos. Eu tenho competência emocional quando eu desenvolvo meu potencial como ser humano e eu me dou bem com as pessoas, eu sou amada pelas pessoas, eu respeito as pessoas. Quer dizer, eu tô de bem com o mundo. Isso é competência emocional. Eu sou o que sou. E isso é lindo. E eu estou satisfeita em ser o que eu sou. Isso é competência emocional. A inteligência emocional é a minha capacidade de reconhecer meus sentimentos. Eu fico triste, eu fico brava, eu fico indignada, eu fico raivosa, eu posso ser amorosa, carinhosa. Isso é inteligência emocional, que é algo que muitas pessoas não têm desenvolvido. Elas são cabeça ambulantes. Né? Agora, a competência é usar todos esses meus atributos e estar no mundo. Eu estou posicionada no mundo. Eu sou Heloísa. E isso é competência emocional. E os prejuízos na falta, na ausência dessa competência emocional? Então, são esses que a gente vê por aí, né? Nós vivemos um mundo hipócrita, um mundo de faz de conta, um mundo que eu finjo que eu trabalho, você finge que me paga. Eu finjo que eu ensino, você finge que aprende. Eu finjo que eu esquiço a pasta e ponho na meia. Isso, Eu finjo que te amo, você finge que acredita. Panetone. E assim nós vamos indo, né? Assim nós vamos indo, criando um mundo, na realidade, onde privilegiamos o poder e o dinheiro. E se formos perguntar, tudo que é mais importante é o amor. Não é? Tudo que queremos é amor, mas o que privilegiamos? Dinheiro. O poder e o dinheiro. Poder e dinheiro. Então, isso é o preço que o mundo... Você acaba pagando o preço, você acaba ficando... Claro. Tem gente que não tem esse poder, ele tem o poder do dinheiro, ele fica preso, ele não faz mais, não tem domingo, não tem segunda, não sai com ninguém, ele não aproveita nem o poder e nem o dinheiro. Exatamente. Mas isso porque ele está privilegiando esses dois, né? Exatamente. E ele não tem competência emocional. Aliás, o mundo não tem ainda, por isso a gente está no paradigma da guerra, onde a nossa busca como ser humano é o poder. E tudo que nós precisamos para ser felizes é o amor. No entanto, nós vamos atrás de poder. E poder você só tem na guerra e na disputa. Então, ter competência emocional eu estou onde eu estou, eu tenho direito de estar aqui, eu nasci, não nasci, eu não faço parte desse mundo, então eu tenho o direito de estar aqui. Eu nem roubo o seu espaço, nem deixo você pegar o meu. E aí a gente não precisa brigar. Você está no seu lugar, desenvolvendo o seu potencial, e eu estou no meu, desenvolvendo o meu. E aí eu contribuo com você e você contribui comigo. Isto é competência emocional. Isso ia ser bom lá em Estocolmo, hein? Pois é. Porque é verdade. A China fala assim, os Estados Unidos e a China têm 50% do efeito estufa. Isso. E nenhum dos dois abre. Não, os Estados Unidos com aquele jeito bonzinho. Não, porque vamos ver isto. Porque chega na hora não resolve nada. E a China já é heavy metal mesmo. A gente não vai mexer nada e azar de vocês. Vocês se viram aí, eu vou... e nós vamos continuar destruindo. Nós vamos continuar destruindo e vocês não enchem o saco. Isso. O Porque o nosso negócio agora é dinheiro. Peraí, acho que é José, que veio com um nome meio estranho. Não sei se é José ou João, mas é José, né? Ele está perguntando aqui como saber quando é que passamos esse sentimento fingido.
Que pergunta difícil, não sei o que você está fazendo aqui. Na realidade, a gente sempre sabe. Né? Sabe, né? É que a gente não sabe que sabe. Mas muitas vezes também essa é a questão, né? Tem aquele padrão, né? Perseguição, né? Também. Então, de repente, então, você pode acreditar que a pessoa não gosta. Tudo isso é inconsciência. De qualquer maneira, né? Noves fora. Quer dizer, o que a gente sempre vai concluir é que o que falta nas pessoas é consciência de si mesmas. E que nós vamos dizer que é autoconhecimento. Se eu me conheço, se eu sei de onde eu vim, se eu sei como é que eu fui construída como ser humano, se eu sei dos meus medos, dos meus fantasmas, das minhas crenças, se eu sei de mim, eu posso saber quando eu estou sendo hipócrita, quando eu estou usando uma máscara, que é útil. É útil, eu não sou nada contra a máscara, né? Mas eu preciso saber que é uma máscara que eu estou usando. O que acontece é que a gente usa máscaras e fica identificado com elas. Não, e não só isso, diz que nós somos a máscara. Exatamente. E, não somos, e depois acaba se sentindo culpado, né, também por isso, não é? Claro, tem a culpa. Claro. É o que tem mais na política, que é justamente isso aí. A pergunta é justamente para político. O cara põe a máscara, mas tem muitos que compram a máscara. Claro, ele pensa que é ele isso, acha né? que tem um político, não pode falar se a gente ganhou o processo, que eu conheci o cara e o cara roubou legal e achou. E acha. Foi só um, né? Ai, não, esse é que eu conheci, mas eu só conheci esse. Ainda bem que eu não conheci o resto, eu conheci só esse. E esse cara aqui, ele São Paulo aqui, e o cara acha que ele fez a coisa, ele roubou tudo que tinha aqui e achou que fez uma coisa maravilhosa para o povo e acha que ele fez certo. É verdade, né? Ele acha que ele fez o bom. Não, mas eu não roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso. E na cabeça dele... contrapartida, né? Ele acha que ele... o povo me ama porque eu fiz tudo pelo povo. Fez nada, o cara roubou pra caramba, fez 2 coisas ali com o dinheiro que é da gente e tá achando que ele tá certo. Olha, a Sheila está aqui, já me mandou 2 e-mails e ela quer saber, é assim, primeiro que ela está desesperada para entender realmente o que é o processo Hoffman, né? Ótimo. E outra que ela pergunta como é que se faz, a pergunta dela exata foi como o Hoffman pode auxiliar o indivíduo a se tornar um líder. Interessante você dar uma introdução, né? Então, a gente já entrou, já provou. Já falamos pro líder, a gente já fez o Hoffman, vai ficar mais fácil. Não, é que também tem uma coisa, sabe, o Rogério, mais tarde, ele vai abordar justamente o que é o Centro Hoffman, toda a questão, né, de relacionamento, de amor. Então, daqui a 1 hora, mais ou menos. Quando é que é o... 4 horas. Às 4 horas, então. Aí vai ter uma dobradinha, né, do Hoffman. Mas tudo bem, agora a Heloísa vai te explicar exatamente o que é o Centro Hoffman e como ele procede, assim. Então, o processo Hoffman da quadrinidade é um curso de autoconhecimento. Ele foi criado em 1967 pelo Bob Hoffman, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e é um curso de autoconhecimento. E as pessoas ficam imersas num lugar adequado para a realização desse curso. Ele hoje acontece em Ibiúna, aqui em São Paulo, num hotel, na verdade não é um hotel, é uma pousada, das gaivotas, né? Uma pousada, Recanto das Gaivotas. Recanto das Gaivotas. É um lugar adequado, preparado, muito, muito bom, né? Além de ser muito bonito para fazer o processo. É um curso de imersão, as pessoas ficam 8 dias lá, passando a vida limpo. Na realidade, conhecendo a sua essência, conhecendo semente de que árvore você é. Porque eu costumo brincar que a gente passa a vida inteira tentando ser abacate, sem se dar conta que a sua semente é de figo. E aí vive um conflito infernal, uma culpa de não conseguir ser o abacate, o melhor abacate que você gostaria de ser, porque, na realidade, a sua semente é de figo. E você seria uma excelente figueira, né, altamente produtiva, se você descobrisse que a sua semente é de figo. E aí não tentaria ser abacate. E a gente passa a vida inteira tentando ser abacate. Mas, na realidade, ser o melhor o figo e top de linha. O melhor do mundo, classe né? A, a melhor figueira do mundo e você quer ser abacate. Isso. Então, por isso que a gente diz que o processo é um curso de autoconhecimento. Você vai lá descobrir a raiz da sua história, onde tudo começou. Como você... Sheila? Sheila. Como você, Sheila, se transformou na Sheila que acabou de escrever um e-mail para a gente? Essa é a ideia do processo Hoffman. Ela vai lá no começo da história, em 8 dias. E se ela descobre que semente ela é, e se ela se apropria do melhor dela, ela se transformou em líder de si mesma. Essa é a contribuição do processo Hoffman para a liderança. Então, assim, bom...
E outra, você não é 8 dias, na realidade é a sua vida inteira. Você faz os 8 dias para ensinar a sua vida limpo. Exatamente. Dali para frente você vai... Você mesmo sem dúvida. Tanto que nós desenvolvemos um trabalho em parceria com a Universidade de Harvard. Eu fiquei meio assim, mas justamente tem uma pergunta aqui que diz assim, essa falta de competência emocional, como é que ela foi detectada? Foi através dessa pesquisa feita na Universidade de Harvard? Então, a Universidade de Harvard, ela acabou virando uma grande parceira nossa, né? Uhum. Como é que foi isso? Me conta. Nossa, isso é tão legal. O processo existe há 42 anos no mundo e ele sempre cuidou de pessoas. A ideia era as pessoas terem a oportunidade de saber de onde vieram, isto é, de que semente, qual é a sua semente, né? Para que você possa se transformar na árvore que você é, né? E desenvolver todo o seu potencial de beleza, de produtividade e tudo mais. Essa é a ideia do processo. E daí, em 2005, a Universidade de Harvard ela fez uma pesquisa com os americanos. E a pergunta era, qual é a sua opinião a respeito dos líderes americanos? E qual não foi a surpresa deles que 78% dos entrevistados, quase 5.000 americanos, responderam que 78% dos líderes estavam longe das pessoas comuns. A universidade até fez um slogan lá, fez uma brincadeira com os líderes, dizendo, bom, os nossos líderes americanos, então, são corpos que saíram para passear, porque não tem ninguém seguindo eles. Porque se eles estão longe das pessoas comuns, quer dizer, quem eles são, então? Né? Não estão liderando nada, nem ninguém. 68% das pessoas entrevistadas diziam que eles estavam apenas atrás do poder. 62% de que eles estavam interessados em enriquecer. Nossa. E lá embaixo, 22% afirmavam que eles eram o melhor que eles tinham. Nossa. Bom, hein? 22% dos americanos acreditavam engraçado, né? Os Estados Unidos é uma coisa engraçada. Ele tem o melhor e o pior de tudo. É verdade. É engraçado. Não, sabe que, na realidade, que tem acontece... o lance do The Winner e do The Loser também, que é uma questão cultural, né? E depois eles têm uma coisa que eu acho que é muito contribuinte. Eles adoram pesquisa. Isso então, eles nos dão muita informação, porque tudo eles fazem pesquisa. Uhum. E essas pesquisas nos ajudam a pensar, né? Então, foi essa pesquisa que fez a Universidade de Harvard repensar os seus cursos de liderança. Por quê? Porque quem liderou essa pesquisa foi a Fundação Kennedy, porque é a escola de governo. Uhum. São pessoas do mundo inteiro, tem 20 culturas lá dentro, fora as periféricas que não cabem na estatística. São pessoas que são financiadas por empresas e financiadas por países, porque eles fazem política econômica, são pessoas que voltam para os seus países para definir políticas públicas para os seus países. Então, a gente pode pensar que são os melhores daquele país vão para Harvard, para essa escola. Então, nós estamos falando de tops intelectuais. Quando eles viram essa pesquisa, eles são os líderes, né? Quando eles viram essas pesquisas, eles falaram assim, bom, então, a universidade, a academia, está criando líderes para perpetuar o sistema. Uhum. Eles não estão acrescentando, eles só estão continuando a fazer aquilo que nós já fazemos. E agora? Sim. E agora? Como a universidade... Do jeito que está indo, vai ficar ruim o negócio. Pois é. Como a universidade ela se responsabiliza por ser a maior do mundo, ela acabou... ela saiu da academia para procurar o que é que tinha fora da academia que pudesse formar líderes. E aí, muito corajosamente, o chairman da escola de governo foi fazer o processo Hoffman. Nossa, olha! Que legal! Quando ele voltou, ele disse, gente, achei. Este é o curso, é o melhor... Depois de ter procurado, né, uma porção de coisas, ele falou assim, essa é a metodologia mais eficaz de mudança de paradigma e formação de líderes. Nós vamos começar a aplicar para os nossos líderes. Desde 2006, então agora em 2009, mais de 200 alunos dessa escola de pós-graduação, mestrado e doutorado já passaram pelo processo Hoffman, e eles nos ajudaram, desde 2007, a desenhar um programa de líderes. Nossa. Então, como instalar a liderança nas pessoas? Por quê? Porque em 8 dias elas descobrem que são
elas têm o potencial de serem líderes, em 8 dias, que foi aquilo que o Caixote falou. E depois... E aí os próprios alunos de Harvard nos pediram acompanhamento. E agora, como eu ponho esse meu potencial de liderança, como eu ponho essa mudança de paradigma efetivamente na prática na minha vida e no meu país? E aí, então, nós fizemos um programa de atendimento a eles por 1 ano. Que esse é o caminho da liderança. Esse é o caminho da liderança que nós trouxemos para o Brasil. Na realidade, nós formamos o caminho da liderança, nós construímos esse pensamento junto com o Instituto Americano e os alunos de Harvard. E fizemos aqui uma brasileirada. Sim. E quando eles vieram, em março agora, nos ajudar a lançar o caminho da liderança para o Brasil, eles adoraram a nossa brasileirada. E aí eles pegaram tudo que a gente fez e levaram para lá. Então, o caminho da liderança que está sendo aplicado hoje em Harvard e no Instituto Americano é o nosso. É aquele que nós acabamos desenvolvendo. Que são 8 dias de processo Hoffman, né? Normal. Disso a gente não abre mão. Sem celular, sem contato com o mundo. Sem TV, externo, sem laptop, sem nada. Top, nem pensar. Sem iPod. Mas às vezes tem gente que tem uns que levam escondido, não leva? Não, olha, lá pelo segundo, terceiro dia eles entregam. Eu sei. Eles entregam, porque eles não aguentam... Eles não aguentam mais viver isso, eles acabam entregando, né? Sim, mas então, eles começam, o caminho da liderança começa 8 dias com o processo Hoffman, depois 5 meses de acompanhamento em coaching individual. Processo Hoffman, a gente tem que deixar claro que ele é feito em grupo. Hoje, em São Paulo, nós temos uma média de 30 pessoas por grupo. Ele vai fazer em grupo. O líder precisa se misturar. Lembra que 78% é aquele que está longe da pessoa comum. Então, ele precisa se misturar com as pessoas igual o Obama. comuns. Eu acho que foi por isso que uma das coisas que o Obama está na presidência dos Estados Unidos. Exatamente. Ele é um cara... Ele tenta, inclusive... Ele tenta ser comum. Ele quer ir ver o jogo de basquete, que é o que o americano adora, jogo de beisebol, sair da... O público identificar, algo porque como o nosso Bush não tem nada prefeito, que como o ver nosso com o prefeito. povo. Você vai para Obama, mas o nosso prefeito já faz isso. O escritório dele são as ruas. Aliás, Jânio Quadros já fazia também, não é? Então, acho que Jânio Quadros já era um processado faz tempo. Né? Puxar o saco, não tenho tendência política alguma, né? Mas, assim, eu acho que ele já era Mas os políticos antigos era povo. Teve uma época que era povo, ele vinha do povo. O Jânio Quadros veio do povo, era um professor eu acho que... professor de escola pública. Acho que sim. Ele veio de povo. Não tem, hoje em dia que não vem mais. O cara não vem de lugar nenhum. Faz carreira, né? O cara faz carreira política. O que você fez? Não, era da estudantil, da faculdade. E ficou por isso mesmo. E nunca... mas deixa eu voltar aqui um pouquinho só no caminho da liderança, que é assim, começa esses 8 dias... Ainda bem que você foca. Começa esses 8 dias, que acontece com pessoas... O lindo do processo Hoffman é que as pessoas estão lá de vários estados do Brasil, e várias idades, tanto homem como mulher, várias culturas se misturando, e vários níveis culturais e religiosos. Então, nós temos desde adolescente até senhores aposentados já 75, 68, e um adolescente de 15, 16 anos. Meu processo foi mais ou menos isso aí. Tinha judeu, tinha árabe, tinha macumbeiro, tinha tudo que você podia. Mas tinha um menino de 18 anos e tinha uma senhora, acho que ela estava com 80, ela estava com 78, 80 anos. É isso mesmo. Então, nós temos donas de casa e professores, doutores, mestrandos. É para todos. Enfim. E a partir da puberdade, 14, 15 anos. O líder se mistura nessa população, certo? Certo. Por quê? Porque todos eles vão descobrir a sua liderança interna, cada uma na sua proporção e cada um na sua vida e na sua história. Daí, depois desses 8 dias, por 6 meses, eles têm acompanhamento em coaching, aí é individual, é conosco, é 1h30 por mês, né? Eu digo que o coaching é um despertador. O coaching é uma outra técnica, ela não é reflexiva, ela promove ação. Então, é exatamente essa que o aluno precisa depois do processo. Quer dizer, como depois de tudo que eu aprendi a meu respeito, eu ponho em prática. O coaching é a melhor metodologia para isso, colocar em prática. Passados 6 meses, ele vem fazer uma reciclagem conosco, que a gente chama de mini processo.
Por quê? Porque nesses 6 meses ele já levantou dificuldades, ele já viu o que faltava, outras coisas que ele não tinha visto, amadureceu o que ele aprendeu a respeito de si, e aí ele faz uma reciclagem, um mini processo, que vai mais profundamente para a sua história. Volta mais 6 meses em coaching. E aí ele termina 1 ano de treinamento em liderança com o Quadrinidade ao Quadrado, que é um fechamento de tudo aquilo que ele viveu aquele ano. É como se ele pudesse incorporar. Ele traz para o corpo a liderança desenvolvida. E aí a gente confirma aquele pedido de Harvard. O líder passa a ser um corpo a ser seguido. Ele é um líder. E líder, ele só é caracterizado porque alguém o segue. Sim. Não porque ele manda. Sim. Mas porque ele é entusiasmado com a ideia, porque ele é motivado, porque ele é líder. Ele defende uma causa, ele defende uma ideia, enfim. E as pessoas o seguem com prazer. Então, esse é o caminho da liderança. É isso que está sendo aplicado em Harvard hoje. Entendi. Aos melhores alunos. E essa pesquisa toda ou seja, que demora 1 ano para que tudo isso seja incorporado fisicamente. Tem uma pesquisa da neurociência, e daí a neurociência que vai ajudar a gente, ela diz o seguinte, que para adultos, mudar comportamento é mais difícil. Por quê? Porque eles estão instalados neurologicamente, claro. Né? As sinapses estão lá durinhas, né? Elas se resistem à mudança, No entanto, se você treina a mudança sistematicamente por 12 meses, essa mudança está instalada como um aprendizado. Ela é sua. Né? Como se fosse uma reeducação alimentar. Isso, exatamente. Só que é uma reeducação. Exatamente. Hoje nós já temos algumas teses, por exemplo, de fonoaudiólogas, de nutricionistas, falando de reeducação na fala, do jeito de usar a respiração, do jeito de se posicionar para falar, como você se posiciona, como você alonga a coluna, etc., etc. E que se você treina por 1 ano, isso está instalado. Nutricionistas que falam da reeducação alimentar, que ela vai e volta, porque você não persiste por 12 meses. E se você persistir nessa reeducação, ela instala. E tudo isso é uma formação sináptica mesmo, né? São os nossos neurônios em ação de aprendizagem. Então, é a neurociência que veio auxiliar a gente nessa construção do caminho da liderança, confirmando que se a gente faz um treinamento para a liderança por 1 ano, disciplinada e sistematicamente, o líder dentro de si está instalado. Tinha um filme, né? Como é que chamava aquele? Quem Somos Nós? De quem que é esse filme? Ele é de um grupo americano, na realidade, ele não tem dono, né? Eles são um grupo eles se associaram a alguns budistas, porque são pessoas de vários segmentos físicos, principalmente físicos, que gostariam de mostrar a possibilidade da mudança de paradigma no país pela mudança de pensamento. É a física quântica. Né? Mas fica tão fácil mudar que eles têm uma equipe fantástica. Mas tem uma indústria instalada que está vivendo muito bem, obrigado, com o paradigma da guerra e o paradigma do mal-estar. Né? Então, nós temos a indústria de medicamentos, a indústria farmacêutica, a indústria do cigarro, a indústria do narcotráfico, a indústria bélica, principalmente. E aí a física quântica vinha contra tudo isso, né? Ela vinha facilitar, e aí ela é mais uma voz que clama no deserto. Você tem algum físico quântico, ou assim, algum livro especial para indicar para a moçada dar uma lida? Não tenho, não, especificamente não. Agora a pergunta. Quando tem muitos países, né? 14 países. E quando pega, por exemplo, um líder que vem, por exemplo, de um país, sei lá, com uma cultura completamente diferente, sei lá, um chinês, por exemplo, que a cultura do chinês tem o lado do chinês que é o lado espiritual, mas tem um lado do chinês que é o gafanhotão, né? Que vem Como é que faz? Você já pegou algum chinês, alguma cultura mais ou menos assim, não? Então, olha, a gente já teve, são todos brasileiros, né? De modo geral, são todos brasileiros, porque a gente sempre sugere que o processo Hoffman seja feito na sua língua natal, né? Na sua língua mãe.
Então, mesmo que eles estejam morando aqui, a gente pede para ir para os seus países de origem. Como a gente trabalha infância, raiz e tudo mais, o país de origem é a língua que ele fala. Tá. Mas, de modo geral, são brasileiros, então, que foram educados nessa cultura. É isso que você está querendo me perguntar. Sim. É porque, né, do brasileiro eu acho que é mais fácil, porque o brasileiro já tem uma cultura, sei lá, diferente. O brasileiro não é tão como é que chama? Mais amoroso, né? Mais amoroso. Ele é e o chinês é por causa da própria cultura que eu vejo. O chinês, o oriental, ele é muito focado no trabalho, dinheiro, trabalho. Não sei se eu estou enganado, mas eu sinto bem isso de cultura. Ou o próprio americano top também. O americano top, ele é... O negociante, ele também é bem duro, ele pensa, ele é muito focado, tem como tirar muito isso. Então, olha, nós temos várias culturas aqui no Brasil, né? Tá. Nós temos várias culturas aqui no Brasil. Então, a gente estava outro dia até comentando sobre a cultura do Rio Grande do Sul e a cultura do Pará, que são culturas muito diferentes e que, para mim, são os estados que mais causam sofrimento nas crianças. As crianças trazem um sofrimento, né? Os nossos alunos trazem um sofrimento que é cultural, que é daquela região. Fora o da infância, ainda tem a região. Então, ser gaúcho ou ser paraense é uma coisa que hoje que a gente trabalha com todos os estados, para mim fica muito gritante esses dois extremos nossos, né? Então, tem culturas que são mais rígidas, né? Mais focadas, mais mentais, mas sabe, Caixote, como a gente trabalha com o humano, no final, a gente chega no mesmo ser humano que precisa de amor, de aceitação, de reconhecimento. É sempre na mesma coisa. Sempre. Sempre. Então, a gente tem solução, então. Sem dúvida. A gente tem, assim, umas dificuldades maiores em algumas culturas de 1 ou 2 dias a mais. Eles ficam resistindo um pouco mais, eles se apegam um pouco mais, mas a hora que entram, todos viveram a mesma dor, e todos querem a mesma coisa, e todos querem o mesmo potencial. Todo mundo quer a mesma coisa. Nós somos seres humanos. Quer estejamos no Brasil, quer estejamos na China. Sim. Eu sempre faço meu tributo a Bob Hoffman. Ele foi um homem genial quando ele não quis que o processo Hoffman se ligasse a nenhuma área do conhecimento humano. Ele disse: o processo Hoffman é um curso livre de autoconhecimento. Sim. Ele não está ligado a nenhuma área do conhecimento humano, porque a hora que ele se ligar a uma, ele abre mão das outras. Sim. E o processo é para todo ser humano que está vivo hoje. Que ele diz assim: nenhum ser humano nasceu de chocadeira. Sim. Todos nós tivemos pai e mãe, certo? Então, se você teve pai e mãe substitutos, pode ser um avô, pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser vários pais. De qualquer forma, nós somos o animal que mais necessita de cuidados na infância. Né? Então, todos nós tivemos. Então, ele teve o cuidado de dizer o processo útil para todo ser humano, em qualquer época da vida adulta dele. Né? Nós não trabalhamos com criança, nós trabalhamos com adultos. Ele só é útil para adultos. Então, eu vejo, sim, essas dificuldades de cultura, sim, mas elas são, daqui a pouco, a hora que o humano aparece... Já foi. Aí isso é bom, pelo menos tem solução. Tem solução para você. Aliás, o ser humano, Caixote, é incrível. Como é gente boa... Como nós temos... Eu tenho uma esperança na humanidade extraordinária, eu só tenho conhecido gente boa. A gente faz muita bobagem na vida, comete muitos erros, mas não foi nunca por maldade. Né? Nós não somos maus. Não somos maus. A índole não é né? Nós somos fracos. Na realidade, nós somos fracos e não maus. E nós somos inconscientes de nós. 100% inconscientes. E, então, o que o processo faz... é contar para o ser humano que ele é boa gente, que vale a pena. A hora que você se apropria disso, nossa, não tem para ninguém, você vai ser feliz e vai dar certo, né? Vai ser líder mesmo de si mesmo. E eu queria te perguntar uma coisa, assim, eu queria que você contasse para eles, né? Que isso aí nós sabemos, mas eu pergunto essas coisas porque eu queria
que eles soubessem também um pouco mais. Acho que é curioso, cutuca. O Bob Hoffman, assim, muita gente, quando eu falo sobre o Centro Hoffman, eles apontam para um curso que demorava muito tempo, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa mudança que a Marisa Tami trouxe para o Hoffman, né? Porque o Bob criou uma metodologia de meses, né? E, na verdade, a Marisa diminuiu essa metodologia. Deu a famosa deu a brasileirada. Na verdade, não foi a Marisa. Não foi? Não. Então, não, foi o próprio Bob Hoffman. Ah, foi ele? Foi ele. É que ela foi a primeira brasileira a fazer esse treinamento de 8 dias. Tá vendo como é bom perguntar? Mas ela resistiu muito. Ah, é? Ela também resistiu, porque a gente resiste a mudanças, né? Claro. O resultado do processo era na realidade, eram 13 semanas. Sim. E já tinha sido 17, depois virou 13. E tinha... não eram semanas, né? As pessoas saíam para trabalhar. Então, elas ficavam de segunda a sexta trabalhando, e sexta-noite, sábado e domingo, elas faziam o processo Hoffman. E daí elas voltavam de novo. Trabalhavam e sexta, sábado e domingo voltavam a fazer o processo. Com resultados ótimos. Tem pessoas que fizeram esse processo e estão felizes até hoje, lá no idos de 83, 84. Quando foi em 85, o Bob Hoffman fez uma experiência de 8 dias. E ele se deu conta que 8 dias imersos, sem que as pessoas saiam, né? Porque antes eles ficavam 3 dias e voltavam para casa. Daria o mesmo resultado? Não, maior. Ele potencializou o resultado do processo. Sobrou hora de trabalho, porque hoje são quase 100 horas de trabalho, e naquela época não tinha tudo isso. E ele potenciou, porque potencializou. As pessoas ficam lá, mesmo na hora do almoço, mesmo antes de dormir, quando estão no social, mesmo num lanche, elas estão em trabalho emocional. O tempo todo se revendo a história. Então, o resultado foi ainda melhor. Quando ele convenceu a Marisa, porque eles eram muito amigos, quando ele convenceu a Marisa, venha para cá, para fazer esse trabalho, que eu vou te mostrar que ele é bom, ela foi, até por amizade, tá bom, vai, eu vou, né, assim meio relutante, porque ele já era extraordinário. Ela voltou para o Brasil e falou, gente, agora é 8 dias e acabou, porque isso ficou muito melhor. Né? Então, ela foi o primeiro país e a primeira pessoa a implantar o processo de 8 dias. Por isso que muita gente diz que foi ela que fez. Na realidade, a ideia da Marisa foi o mini processo. Já em 3 dias para... em 2 dias, se aperfeiçoar. Para fazer uma reciclagem algum tempo depois. Então, essa foi a ideia dela. Porque o Bob tinha a ideia de que o processo resolvia todos os problemas de todas as pessoas. Como a Marisa começou a ter muito aluno, ela dizia, não é verdade. A gente precisa dar uma ajudinha depois. Só o processo, de vez em quando, as pessoas perdem o pé. E elas precisam voltar. Olha, o que eu já liguei. Socorro! Você pede socorro. Graças a Deus, você que dá para pedir socorro. socorro. E você sai de lá, daí você, como é que eu vou encarar o mundo agora aqui fora? Isso. Você precisa ter alguém te ajudando. Olha, calma. Respira. Usa isso, faz assim. Ele direciona. Então, e aí foi isso que ela criou. Ela falou, não, então nós vamos fazer uma reciclagem de final de semana, que hoje é um mini processo, que a pessoa dá uma outra alavancada na vida. Né? Eu, aliás, acho que o mini processo é melhor do que o processo. Porque daí a pessoa já vai sem medo, vai focada, vai sabendo a técnica, vai querendo, né? Ele é muito mais eficaz. E, Luísa, como é que as pessoas fazem para, enfim, quem estiver interessado no caminho da liderança, como faz para entrar em contato com vocês? Então, é o Centro Hoffman, né? Lá nós temos um site muito bem, com muitas explicações a respeito do processo, a respeito do Centro Hoffman, a respeito do caminho da liderança. É www.centrohoffman, lembrando que Hoffman é com H, 2 Fs de faca, M de mamãe, A, N de navio, .com.br, centrohoffman.com.br. Então, lá no site existe depoimentos, explicações, tem o Fale Conosco, tem um filminho que pode baixar comigo explicando o que é o processo. Tem uma equipe lá de atendentes que sabem muito bem explicar o que é o processo, pode mandar e-mail e a gente responde, enfim. Não é por falta de comunicação que a gente vai deixar de conversar com as pessoas. Que bom, Heloísa. Bom, tá aí a nossa dica, né? Agora e uma coisa que eu posso dar como depoimento foi a melhor coisa que eu fiz,
Foi o melhor investimento que eu fiz, já que estamos falando em liderança, foi o melhor investimento que você pode fazer. Para mim, foi o maior investimento que eu fiz na minha vida, foi o Processo Hoffman. O meu também. Bom, o meu também, o da Cris também, que está aqui assistindo, está aqui do lado. Ó, Deni, filma a Cris. A Cris... Tá linda. Linda, sempre. Ela é assessora de imprensa do Centro Hoffman. Né? Mil atividades, né, lá dentro. Ela faz um monte de coisa. E um ser humano maravilhoso, né? Isso a gente sempre fala, né, em primeiro lugar. Bom, gente, é isso aí. É o que eu trouxe para vocês hoje. E eu espero que vocês iniciem seu ano com muita saúde, amor, alegria, uma super viagem para você de férias. E quem não for viajar, fique por aqui assistindo os nossos Ampla Visões, é bom né? ficar em São Paulo, que todo mundo viaja. Não, Fica é bom, São Paulo bom. só para você. Nossa, eu adoro aquelas ruas assim. Eu adoro gente, mas assim, eu adoro as ruas vazias também. São né? Paulo vazio é lindo. Tudo de bom. Tudo de bom. Nós, no Centro Hoffman, não vamos viajar. Se você quiser falar conosco, www.centrohoffman.com.br. Em janeiro tem 2 processos. De férias. 8 a 15 de janeiro e 23 a 30 de janeiro. Se quiser, ainda as inscrições estão abertas, é só entrar lá. Nossa, aproveitem. Ó. Eu acho que isso aí, sinceramente, melhor que férias, tá bom? Mas um beijo e até o ano que vem.